Desde então, o presidente Trump foi eleito pela primeira vez em 2016. O que aconteceu após muita agitação, se você se lembra, e foi uma surpresa até para ele. Eu sempre pensava, no contexto mais amplo das coisas, o que isso significa. Então, muitos descartaram isso como uma aberração. E não achavam que aconteceria novamente. Bem, foi na última terça-feira. Alguns chamam de vitória esmagadora, chame como quiser. Não tenho certeza de qual é o termo técnico para isso, mas é bastante decisivo. E uma vitória clara no colégio eleitoral. Voto popular, inclua o Senado, e parece que a Câmara também será republicana. Você vê o que isso está fazendo com este país. Você sabe, há aqueles que estão celebrando e há aqueles que estão de luto, chorando. O que isso fez para expor a mídia? O que isso fez para expor a celebridade? Tudo isso não significou muito. E tenho certeza de que a análise continuará indefinidamente. Quero abordar isso de um ângulo diferente aqui. Além da análise imediata desses eventos, quero olhar para o quadro maior. Como eu disse, desde 2016, estava pensando nisso em um contexto mais amplo. Lembro-me de que venho de uma família de jornalistas. Meu pai era jornalista. Então, sempre penso em termos de 20 anos a partir de agora, 30 anos a partir de agora, 10 anos a partir de agora, quando os livros de história começarão a ser escritos, as manchetes serão... Combato manchetes. Qual será a manchete para o período de tempo, digamos, 2016-2024? Qual será a manchete? E eu cheguei a uma palavra, e essa palavra é chamada de disrupção. Disrupção. E a verdade é que desde o início deste milênio, significando o século XXI, logo com o 11 de setembro. O 11 de setembro aconteceu no primeiro ano do novo milênio. 11 de setembro de 2001, foi há apenas cerca de 23 anos. E sabemos que também foi, claro, uma grande disrupção que ainda nos afeta hoje. Todos se lembram exatamente de onde estavam naquela manhã de terça-feira, 11 de setembro. E isso foi no meio de outra disrupção, a disrupção da tecnologia moderna, nomeadamente a internet, sites, que realmente começou para o público. Aproximadamente em 1994, e então passou por todas as suas iterações, sites, e depois YouTube e Google. E então as redes sociais surgiram, e aplicativos. E agora a IA está em alta. Essas são todas forças disruptivas. A Amazon disruptou a indústria de varejo de maneiras dramáticas. Você olha para a maioria das grandes cidades, ou cidades em geral, lojas fecharam, a indústria da música como foi afetada. Se você se lembra do Napster, e como a música digital realmente substituiu essencialmente, não há mais lojas de discos, ponto final. Disrupção após disrupção. Agora, a própria palavra disrupção pode ser disruptiva e pode ser um pouco enganosa. Não é sempre uma coisa ruim. A disrupção de um paradigma, que leva você a um novo paradigma. Então não é uma surpresa se você pensar nisso, nesse contexto que o senhor Trump entra em cena em meio às disrupções acontecendo ao nosso redor. E causa disrupção, em primeiro lugar, na política. O Partido Republicano nunca viu alguém como ele. O Partido Democrata. A mídia fica frenética. O para-raios que ele é. Nem estou entrando na questão de concordar ou discordar dele, mas disrupção, com certeza. E ninguém pode ignorá-lo. Então, 4 anos depois, ele perde a eleição, mas é no meio de outra disrupção chamada Covid. Quem vai esquecer a Covid no ano de 2020? Covid-19. Porque começou em 2019, mas realmente nos afetou, essencialmente em março de 2020. E isso com certeza não afetou a eleição
e depois afetou os próximos anos de nossas vidas, interrompendo literalmente todas as indústrias, viagens, escolas, negócios, entretenimento. Até a temporada de beisebol foi suspensa pela primeira vez. Isso não aconteceu na Segunda Guerra Mundial, nem sequer aconteceu. Aconteceu após o 11 de setembro, apenas por alguns dias, para constar. Mas o ponto é a interrupção. E sempre que você vê uma interrupção, você ou fica desmoralizado, desorientado, porque você perde suas coordenadas, porque essa é a definição de disrupção. Nossas zonas de conforto, nossos cobertores de segurança são arrancados de nós. Eu tinha meus planos. Eu estava viajando para o sul da França. Eu estava viajando para o Caribe. Eu tinha meus planos de viagem. Eu tinha meus planos de férias. Meus filhos vão para a escola todos os dias. De repente, todas as normas não eram mais normas. Eu acho que a frase de Warren Buffett sobre investimento é uma ótima frase que se encaixa nisso, que até a maré baixar você não sabe quem estava nadando nu. Agora estamos de repente nadando nus. Então temos que ver o que somos. E isso trouxe o pior em algumas pessoas e trouxe o melhor em outras. Então estamos pós-Covid, mas dizer completamente pós, ninguém esquece o que aconteceu. Então não é surpresa que você tenha um senhor Trump entrando em cena. Não é um acidente. É parte de uma disrupção. E quando você pensa dessa forma, como eu disse, você pode ver isso como perturbando sua segurança, suas zonas de conforto, suas certezas. Mas você também pode ver isso como a mudança para uma nova ordem mundial, a mudança de um paradigma. E não quero dizer uma nova ordem mundial de forma negativa, ou apocalíptica, ou de maneira fascista. Quero dizer isso no contexto de mudança. E sempre haverá desconforto. Então, se você pensar dessa forma, em geral, isso também pode diminuir a tensão ao entender o contexto. Lembre-se, o que acontece ao nosso redor não está sob nosso controle. Mas como você navega por isso, está completamente sob seu controle. E navegar é tudo sobre a visão geral. Navegar é tudo sobre contexto. Então veja um panorama maior emergindo aqui, que pode levar tempo para se desenrolar, mas está se desenrolando em muitos setores, incluindo pós-eleição. Daqui a 2 anos celebraremos o 250º aniversário deste país, 1776-2026. Este país é um destino manifesto de muitos aspectos que viram um panorama maior. Os pais fundadores também viveram em uma época de perturbação. É isso que uma guerra revolucionária é? É isso que uma revolução é? Uma declaração de independência. Independência de quê? De ser subjugado a um poder anterior. Rei George, Grã-Bretanha, Reino Unido. E eles sentiram, como escrevem na Declaração de Independência, quase que pedindo desculpas, que precisavam desfazer os laços. Por causa da sobrecarga tributária, da discriminação, todos os diferentes elementos que não permitiam que este país prosperasse. E eles pagaram um preço. Houve uma guerra. Eles não sabiam se venceriam a guerra. Era uma minoria. Eles estavam contra um império poderoso. Mas eles pagaram o preço. E a Declaração de Independência permanecerá para sempre. Um documento de uma nova ordem. Qual era a ordem? Que até então monarcas governavam. Os líderes das igrejas governavam. Fascistas, totalitários, déspotas. Alguns deles eram benevolentes, mas estávamos à sua mercê. O conceito de liberdade, que consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas. Que todos os homens são criados iguais e são dotados pelo Criador, com direitos inalienáveis, os direitos à liberdade, liberdade de expressão e assim por diante, foi a primeira vez que institucionalizamos esses princípios. Posso lhes dizer, e falo agora como judeu, que esses são princípios que remontam a Abraão na Bíblia há quase 4.000 anos. Mas o mundo não o abraçou. O mundo, na verdade, o rejeitou e foi à guerra. O que acho muito triste porque vejo isso hoje também. Qualquer antissemitismo é contra o povo judeu, o presente dos judeus,
como Thomas Caello escreveu em seu grande livro, que trouxe esses princípios ao mundo. É isso que este país representou, e foi isso que aconteceu há 248 anos. Então, quando eu olho para os eventos e dou um passo atrás para ter uma visão panorâmica, isso ajuda a conectar os pontos para ver as árvores da floresta. Eu sei que algumas pessoas dizem que deveria ser a floresta das árvores, mas tanto faz. É mais um desses casos. Porque conhecimento é escrito com K. Mas o ponto é que, quando você olha para o quadro maior, a visão panorâmica, de repente você vê que há momentos na história que são mudanças de paradigma. Agora, o que vai acontecer depende de nós, sobre o que falarei em um momento. Mas primeiro, para colocar as coisas em contexto. Então, quem quer que esteja ouvindo isso, seja você um apoiador de Trump e esteja celebrando, ou um apoiador de Harris e esteja de luto, alguns até devastados, como isso pôde acontecer. E eu não vou começar a analisar agora porque algumas pessoas não conseguem ver que alguns erros estavam acontecendo. Os mais de 70 milhões, 73 milhões. Quantas pessoas que votaram em Trump que estão todas equivocadas? Essa é outra discussão. Mas quem quer que você seja, você está vivo. Você está aqui nesta terra. Você tem uma missão. Temos mais em comum do que somos diferentes. Não se deixe levar pela agitação, na falta de uma palavra melhor, ou pelas obsessões, ou paixões do momento. E não caia na histeria da mídia e outras formas de histeria. Há um país forte que temos aqui. O presidente Trump não se tornou um fascista, não transformou isso em um país fascista há 4 anos. Caso você precise de conforto. E independentemente disso, presidentes não mudam tudo. Todo presidente que vi na minha vida adulta, faz mudanças aqui e ali. O país é mais forte que o presidente, mesmo que você tenha preocupações. Mas o momento é agora para elevar esses valores que são atemporais e durarão muito além deste mandato e de todos os mandatos que virão depois. Para onde o mundo está indo? É isso que precisamos nos perguntar. Então, você vê a disrupção de diferentes formas. Algumas são desconfortáveis, outras não são tão desconfortáveis. Você tem que se perguntar, ok, como eu navego por essa mudança? Como um bom nadador. Pode ser uma tempestade, pode ser perturbador. Perturbação de coisas que não me deixam confortável, mas agora é uma oportunidade de crescer para uma nova maneira de ver as coisas. Agora, eu espero que o senhor Trump em si possa ver isso e liderar o caminho. Mas mesmo que ele não veja, às vezes os líderes são guiados por um lugar mais elevado. Obviamente todos têm livre-arbítrio. Mas eu gostaria de ver uma nova ordem mundial que reabraçasse esses valores, que o materialismo não seja a paixão número 1 da vida. Nem são as celebridades, nossas celebridades, e nem a mídia com suas próprias agendas. São as coisas que nos permitem amar uns aos outros melhor. São os valores de bondade, de generosidade, de gratidão, de virtude. Sim, são os princípios abraâmicos ensinados na Bíblia, que são universais, que estamos aqui para dar mais do que receber. Que cada um de nós é uma alma dentro de um corpo. Somos seres espirituais em uma jornada física, não seres físicos em uma jornada espiritual. E não permitimos que o materialismo nos cegue a ponto de nos tornarmos simplesmente escravos do interesse próprio, adorando a nós mesmos, reconhecendo, sim, que todos nós somos criados iguais. E cada um de nós é criado à imagem divina, com uma vida indispensável. Missão. Que você, com seus talentos e suas habilidades e suas oportunidades, e seus dons e seus recursos, deve descobrir qual é a sua declaração de missão pessoal. E isso é pegar todos esses recursos e aproveitá-los e direcioná-los para tornar seu canto do mundo um pouco mais refinado, um pouco mais bonito, para ser um portador e embaixador da luz. Um agente do infinito neste mundo finito. Isso está completamente sob seu controle. Nenhum presidente, nenhum vice-presidente, nenhum senado, nenhuma câmara pode controlar isso. Esperançosamente, eles fazem sua parte
para criar um ambiente em que possamos fazer isso bem e prosperar e não ser afetado por uma economia difícil. Ou ter que lutar batalhas e guerras dentro do nosso país ou fora dele. Que possamos ter paz e prosperidade para que possamos, não como um fim em si mesmo, mas para que possamos então cumprir nosso chamado. Então, talvez de uma maneira interessante, todo o nosso sucesso material e prosperidade, toda a tecnologia, não foi destinada apenas a termos mais tecnologia. Foi destinada a nos libertar dessas cargas materiais para que possamos nos tornar seres humanos mais espirituais. Nas palavras de Isaías, que o negócio deste mundo não será mais, ou nas palavras de Maimônides, devo dizer, que o negócio do mundo será conhecer Deus, a transcendência divina. Experimentar a transcendência, um mundo cheio de conhecimento divino, como as águas cobrem o mar, onde a transcendência é mais importante do que a indulgência material, do que o hedonismo. E a disrupção é uma disrupção de atingir o fundo do poço de uma velha ordem mundial que não se tornou consciente disso. É para onde estamos indo. E quem quer que esteja por aí e os líderes que são agentes dessa mudança, quer saibam disso ou não. Se eles sabem disso e abraçam isso humildemente, então eles se tornam parte da solução. Se não, isso acontecerá de qualquer maneira, gostem eles ou não. É assim que funciona. Agora, obviamente, as pessoas têm livre-arbítrio e fazem o que podem e queremos direcioná-las para lá. Mas temos a capacidade de afetar a situação, o desenrolar do drama, tendo essa clareza, reconhecendo qual é o quadro maior e como ele informa o quadro menor. Então, seja você um apoiador de Harris ou um apoiador de Trump, há lições a serem aprendidas. A perda ensina muitas coisas. Ela aguça e cristaliza seus valores, aquilo pelo que você luta. Ela permite que você tenha introspecção e olhe para o que funcionou, o que não funcionou. Ela te torna mais humilde, menos subjetivo e mais objetivo. A menos que as pessoas caiam na armadilha de simplesmente não conseguirem estar erradas. Há algo de errado com todos os outros. Porque como poderia ser? Lembro-me de ouvir um comentarista dizer: quero dizer que a maioria deste país votou pelo fascismo, por um homem forte. A maioria deste país votou contra a democracia. Por favor, a maioria do país votou por... A maioria do país faz uma escolha democrática e essa é a definição deles de democracia, não a sua. Quem disse que a sua definição de democracia é a que prevalece? E se o seu lado perde, por assim dizer, isso significa que o outro lado escolheu o hitlerismo. Quero dizer, a arrogância disso. Isso é uma pessoa sem Deus. Eles estão decidindo o que é verdade. Sou o primeiro a admitir que faço o meu melhor, mas posso cometer um erro. Quem não pode cometer um erro? Mas, novamente, não quero me desviar para voltar ao quadro maior e formar o quadro menor. Essa é a nossa oportunidade, nosso desafio hoje. Não é tão fácil porque assim que você liga a mídia, você vai ouvir que todo especialista tem algo a dizer. E eles querem capturar sua mente e hipnotizar e programar você e controlar como você pensa. Então eu digo a você, volte-se para a sua família, ame o que você ama, volte-se para seus valores, liste-os, e é nisso que você deve se concentrar. Suas obsessões e foco devem ser isso. Todo o resto é um espetáculo secundário. Alguém me diz, mais de uma pessoa me diz, meu irmão não fala comigo porque eu votei no Trump. Então, o amor de nossas vidas, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos pais, nossos filhos, é bem mais fraco do que em quem você vota. A política se tornou mais dominante. Você me diz que distorção é essa? Esqueça sobre o quê? Eu me importaria se fosse o contrário. Não fale comigo porque eu votei na Harris. Que tipo de comportamento é esse? Isso significa que suas prioridades estão completamente erradas. Todo o governo é um governo para o povo, para você. É destinado a melhorar sua vida, não a controlar sua vida, a controlar suas opiniões. Mas esse é o mundo em que vivemos, e é aí que precisamos nos libertar. Você quer se emancipar? Emancipe-se de todas essas opiniões.
Descubra o que é melhor para você e sua família. E se você precisar de ajuda, ajuda objetiva, encontre alguém de quem você goste, em quem confie e que se importe com você, que possa ajudá-lo. Encontre o caminho. Há muito mais a ser dito sobre este futuro. Eu falei sobre isso em minhas palestras sobre IA, que estamos caminhando para um mundo onde, sim, a maior parte do nosso trabalho trivial e mundano será substituído por máquinas. Mas isso não significa que nos tornemos máquinas nós mesmos. Como a pessoa que disse, você sabe, eu não quero, eu quero isso. IA para lavar a louça e limpar minha casa e eu posso escrever poesia. E livros. Em vez disso, a IA está escrevendo poesia e livros, e eu estou limpando a casa e lavando a louça. As máquinas farão seu trabalho, e o farão de maneiras poderosas. Mas somos mais do que máquinas. Somos almas. Temos a capacidade de transcender até mesmo as máquinas que nos replicam. Mas, novamente, é uma discussão fora do escopo do que eu queria dizer. Então, o que aconteceu é uma disrupção de uma maneira boa. Pode ser uma disrupção que você abraça e diz, ótimo. Especialmente quando você vê quantas pessoas isso perturba. Isso por si só lhe diz que deve haver algo de bom nisso. Ou, se é uma disrupção que você não gosta, isso também é uma oportunidade de crescimento. Então, que Deus abençoe a América. Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe com a sabedoria, a fortaleza, a coragem e a consciência de que você tem os recursos disponíveis para encontrar sua vocação neste mundo. E que tudo o mais sejam ferramentas, meios e acessórios para ajudá-lo a encontrar exatamente isso. E que possamos encontrar esse terreno comum para encontrar a unidade dentro de nossa diversidade. E pluribus unum, seja abençoado e esteja bem. Este foi Simon Jacobson. meaningfullife.com é o nosso site. Por favor, inscreva-se em nossas ofertas, incluindo o nosso canal no YouTube. Por favor, compartilhe isso com outros se você achar que é uma mensagem valiosa. E eu adoraria ouvir seu feedback, seus pensamentos, seus comentários, sua crítica. Qualquer coisa que você gostaria de compartilhar é sagrada e valiosa. Esteja bem e seja